O SOC 2 diz o que você precisa controlar, mas ele não fala como você vai implementar, como sempre, né? Ele tem uma regra, um conjunto de coisas que serão aferidas no seu cenário. E aí, hoje, por exemplo, quem aqui tem algum framework que você organiza, que você se utiliza para testar hoje a sua segurança da informação ou a privacidade? Quem tem hoje implementado aqui? Não estou perguntando quem é certificado ou não, tá? Eu estou perguntando quem hoje aqui desenvolveu um sistema criterioso, né? Quem trabalha em contexto financeiro tem o Bacen, que tem todo um contexto, tem a Febraban, que cobra, então tem. Alguns de vocês aqui, quem tem aqui, fala que eu tenho, só para a gente saber quem implementou os sistemas, né? Olha que legal, tá vendo? Aplicamos 27.001, provavelmente é um cliente aqui do Carlos, que é uma fintech. Ótimo. Então, vamos agora abordar como esse syscontrol, o syscontrol pode te ajudar nisso, tá bom? Vamos lá. O syscontrol nada mais é do que um conjunto de boas práticas. Boas práticas relacionadas a quê? A segurança cibernética, tá bom? Então, ele identifica, ele te ajuda através também de um conjunto de controles, né? Ele te ajuda a identificar o que tem e o que não tem na sua empresa ou nos seus clientes. Ele foi desenvolvido por o Center for Internet Security, né? Americano, com todo um apoio aí global. Por quê? Porque isso sendo uma entidade de profissionais, você consegue o quê? Você consegue ir amadurecendo isso os posicionamentos e experiências de vários consultores ao redor do mundo. E, portanto, ele tem uma evolução, né? Uma evolução contínua, onde você trata esses cenários aqui e é considerado esse syscontrol dentre os 20 critérios mais utilizados ao redor do mundo, né? Então, você teve recentemente a versão 8.1 que foi lançada. Vocês têm um cenário muito próximo, né, do syscontrol com o NIST. O NIST também teve uma atualização recente que eu digo é o ano passado. Aí, falando no NIST, o que a nova versão do NIST trouxe, pessoal? Vocês se lembram o que o NIST trouxe? Vocês se lembram o que trouxe essa última versão do NIST? O NIST 2 trouxe o que mais? Isso, o ato de governar. Entenderam a preocupação? Governar não é gerir, tá? Governar é você alinhar todo o contexto efetivo de segurança ou o approach que está dando ao contexto de negócio. Isso é governar. Isso é direcionar efetivamente. Então, esse syscontrol é aplicável a todo e qualquer tipo de organização, ele é gratuito, né? Ele é gratuito e está visceralmente integrados ao NIST, CSF, 27.000, então esses cenários existem. De novo, né, para quem chegou agora ou depois do que eu falei, no sábado de manhã, nós vamos fazer um bate-bola, uma masterclass, onde eu vou mostrar como vocês... Alguém já disse que se utiliza do CSAT aqui, né? O Maurício Rosa comentou. Nós vamos mostrar como se utilizar de uma plataforma gratuita, que é o CSAT, e você, através do CSAT, que tem esses 18 controles, 153 salvaguardas dentro do níveis de aplicabilidade do grupo 1, 2 e 3, como você se utiliza desta ferramenta gratuita para te ajudar você e os seus clientes, tá? Nós vamos mostrar. Por quê? Porque nós temos usado o CSAT para ajudar as empresas a ter, não é bem um roadmap, mas ter exposto para todo mundo uma visão
do que existe ou não. Do que existe ou não existe. Porque eu vou ver se eu tenho aqui uns 5 minutos só para gerar um spoiler para mostrar para vocês, para gerar, né, que, pô, é importante eu participar nesse bate-papo do sábado. Por quê? Porque ele não fala só em política. Não fala. Aliás, política não quer dizer nada, pessoal. Política é um papel que coloca na gaveta. Então, ele mostra mais aderência e aplicabilidade efetiva da política no dia a dia. Então, voltando aqui ao Syscontrol, nós temos um cenário de 18 grupos, vamos falar assim, 18 grupos de controle. E você, desses grupos de controle, dos 18, eles abrem, eles geram, né, 153 salvaguardas. Então, para cada controle, eu tenho uma ou mais salvaguardas que nós vamos mostrar. E aí você tem grupos de implementação, não é isso? Você tem o grupo 1, que é o que, eles chamam, não nós, né, de higienizar o ambiente, para você ter um cenário minimamente do que realmente eu tenho ou não. É digamos que é o nível de maturidade 1, aí você tem o nível de maturidade 2, que é o IG2, e o nível de maturidade 3, que é o IG3. Então, olha só. Quando você trata este direcionamento de controles para a segurança cibernética, este direcionamento aqui, este framework, esta boa prática, chame do jeito que quiser, ela tem 18 grupos que eu disse. Olha só. Inventário de ativos. Inventário de software. Todo software é um ativo por definição. Mas, mediante a dificuldade que se tem de entender no mercado, ainda continua-se ativos separados de software. Aí você tem um outro grupo chamado proteção de dados. Aí você tem um grupo de configuração segura. Vê se isso não faz sentido, pessoal. Antes de pensar, aqui não é sequência, tá? Eu faço isso primeiro, isso segundo, isso terceiro. Tem uma certa indução, mas não é assim, tá? Aqui são só grupos separados, tá legal? Aí você tem um cenário aqui, ó, de inventário de ativos, inventário de ativos do tipo software, proteção desses dados, e aí você vai configurar adequadamente esses ativos, esse software, configurar de forma segura todos os ativos onde tem dados pessoais. Aí você vai fazer a gestão de contas. Quem pode ou não acessar o quê? Esses dados. Acessar esses softwares e acessar esses ativos. Aí você tem gestão de contas de usuário, você precisa ter controle de acesso. A partir do momento que você tem um controle de acesso, através do quê? Da gestão de contas de usuários, fornecedores e tudo mais, porque foi configurado de forma segura, todas as informações, o acesso às informações, o acesso ao software e o acesso aos ativos, eu começo a fazer a gestão de vulnerabilidade. Vulnerabilidade o quê? No meu controle de acesso. Vulnerabilidade do quê? Das minhas contas de login a quê? As minhas informações, aos meus softwares e aos meus ativos. Aí eu tenho que, eu tenho que ter uma rastreabilidade, eu preciso ter evidência log. Sem log não tem nenhum tipo de approach em qualquer compliance. Eu preciso ter log, eu preciso ter rastreabilidade. E aí, para esse cenário, eu preciso gerenciar das ferramentas mais utilizadas na comunicação minha com o mundo, dentro da empresa, fora da empresa, com o governo municipal, estadual e federal. Aí eu tenho que a proteção de troca de e-mails e todo o contexto web que eu acesso. É claro que de fora para dentro eu tenho que gerenciar o quê? As tentativas desses intrusos, né? Através de um contexto de malware. E eu tenho também que saber que toda empresa pode estar sendo invadida, já foi invadida ou será invadida. Portanto, eu preciso recuperar esse cenário.
e recuperar esse cenário através de uma política de backup e de recuperação. Tenho toda a gestão dessa conectividade que é rede, eu preciso monitorar essa rede, eu preciso conscientizar todo o meu contexto interno dos colaboradores, meus fornecedores e parceiros, eu preciso gerenciar esses provedores, eu preciso atribuir critérios de segurança para as minhas aplicações. Ué, tudo no contexto digital é aplicação, é software, tudo. E eu preciso tratar esses incidentes. Eu preciso tratar esses incidentes, preciso monitorar, identificar, tratar, e aí eu preciso fazer alguns testes de penetração, né? Testes de carga, para saber se todo o meu ambiente está... A engenharia social está aqui, está na conscientização, tá? Por exemplo, tá ok? O Costa Lima está aqui, ó. Engenharia social é aqui. Fazer alguns testes, aí você pode usar engenharia social para fazer alguns testes. Aí você define, né? Vamos pegar, só para exemplificar, ó. Vamos pegar, eu disse que o SysControl tem um conjunto de 18 grupos, 18 conjuntos, 18 agrupamentos de direcionamentos de segurança. Esse grupo 1, chamado inventário de ativos, ele é splitado em 1, 2, 3, 4, 5 salvaguardas para tratar especificamente os ativos, entenderam? Então, você tem aqui, ó, você tem esse cenário aqui, ó, estabelecer e manter o inventário detalhado. Tenho dentro desse controle aqui Aqui você tem, para a gestão do ativo, tipo dispositivo, tratar ativos não autorizados. Aí você tem utilizar ferramentas de descoberta, né? Fazer o discovery desses ativos. Geralmente é tudo aquilo que foi IP address, né? Tem um IP para você identificar aquele cenário. Usar o registro DHCP para atualizar esse inventário. Usar ferramentas de descoberta passiva. Todo esse cenário aqui é dentro deste controle, desse grupo de controle chamado inventário e controle de ativos corporativos. E aqui tem uma abrangência, uma identificação, uma tag, um hashtag, chama do jeito que vocês quiserem, que aqui é relacionado à função dentro do critério de segurança, que é identificar, responder e detectar para esse cara aqui. Então, vocês veem que para essas salvaguardas você atua num foco de identificar, de responder ou só detectar.